hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre as técnicas de texturas, né? Vamos conhecer mais detalhadamente cada uma delas e vamos continuar fazendo uma atividade prática, dessa vez com as texturas artificiais, certo? Vamos conhecer aqui. Veja só, pessoal, as técnicas de representação das texturas, né? Como a gente viu na última aula, também mostrei um pouco sobre essas técnicas, só que eu de uma passada bem rápida, que o objetivo, na verdade, era trabalhar com a textura natural. Veja só, assim como existem uma infinidade de texturas, também podemos encontrar uma enorme quantidade de técnicas gráficas que representam as texturas. Veja só, nós temos basicamente essas aqui, certo? Existem outras, mas essas são as principais. É a fricção sobre a superfície, o cruzamento de linhas, também chamado de rachura, impressão, o decalque, a observação, a tecelagem, a gravura e a colagem. Vamos conhecer mais detalhadamente cada uma delas até a gente chegar à nossa atividade de hoje, certo? Então veja só, pessoal, essa daqui é a fricção sobre superfície. Basicamente, no papel, ela é utilizada com um giz de cera. Você vai esfregando, né, o giz de cera no papel e você vai obtendo ali uma gravura através da fricção, né? Você também pode obter isso através de utilizando tecido, de diversas maneiras. Mas a maneira mais prática de se fazer é utilizando o giz de cera. Nós fazemos muito isso na sala de aula, quando a gente pega o giz e vai fazer alguma pintura completa da folha, você utiliza a fricção sobre a superfície. Vamos ver essa outra aqui, ó. Cruzamento de linhas. Esse também aqui a gente aprendeu lá no sexto ano, trabalhar com o cruzamento de linhas, quando a gente estudou com linha, né? Estudou o conteúdo linha. Então veja só, pessoal. As rachuras, como são chamadas as técnicas de trabalhar com a linha, são bastante antigas, desenvolvidas desde a antiguidade e muito utilizada para a produção em série de imagens, geralmente em preto e branco. Então, ela é utilizada muito nas gravuras em preto e branco, especialmente naquelas artes indígenas, onde eles fazem diversos desenhos, diversas linhas, né? E aí você consegue, através desse cruzamento de linhas, dar uma impressão de volume no desenho. Veja só, linhas paralelas, nesse caso aqui verticais, né? Linhas contínuas e pontilhadas, né? Linhas só pontilhadas. Você observa que cada uma dessas figuras aqui foram utilizadas linhas diferentes, né? Linhas retas, linhas curvas, linhas fechadas, linhas abertas. E todas elas, se você prestar bem atenção, acaba dando a impressão de que esse desenho tem um volume, tem uma altura, né? Isso é o objetivo do cruzamento de linhas, né? Veja só, esse aqui como se fosse uma mola, né? Esse aqui como dá uma impressão de profundidade, né? Aqui no lago, aqui no túnel, aqui uns gotículos de água, parede, né? Dá a impressão que está grossa a parede, enfim. Você vai utilizando as diversas técnicas de linhas e você vai obtendo aí o efeito de textura, efeito de volume, de profundidade, de altura, de largura. Então, certo? Aí, partindo desse princípio aqui, para você fazer qualquer tipo de desenho, né, que você deseje dar uma profundidade dele, dar uma tridimensionalidade, você tem que utilizar esse cruzamento de linhas. Vamos ver aqui a próxima técnica, que é a impressão. A técnica da impressão é basicamente como se fosse um carimbo, né? Geralmente as pessoas fazem isso na calçada da fama, né? Deixa a sua marca lá, deixa a sua mão, deixa o seu pé. E é feito através de utilizando um material aí, no caso, tipo cimento, barro, onde você consegue deixar uma marca. Isso chama-se impressão, deixar a sua impressão, deixar a sua marca. Através de um molde inicial, como foi dito, né? No caso aqui o barro, ou pode ser também o cimento. Pode ser feito com vários materiais, como borracha, madeira, até mesmo folhas de outros materiais naturais. Carimba-se uma superfície plana. Então isso é a impressão, é mais uma forma de textura. Bem interessante também, que pode ser feito, você pode utilizar diversos materiais em casa e fazer esse tipo de trabalho para
você perceber que quando se faz isso, está utilizando uma técnica, né, de textura, de utilização de textura chamada impressão. Muitas vezes a gente faz alguns trabalhos e nem percebe o porquê, né? O decalque, ele é utilizado... Na escola a gente utiliza o giz de cera. O preto ou o marrom, você pinta bastante uma folha, deixa ela bem marronzinha. E depois você pega um desenho, coloca sobre ela e vai riscando o desenho nas suas margens, né? Por cima das suas linhas. E você, quando retira, fica o desenho perfeito lá embaixo, né? Através do decalque. Então a gente também faz muito isso desde criança, né? Lá na escola a gente vai fazendo os nossos desenhos, copiando de um livro, de uma folha, utilizando a técnica do decalque, e não sabe como se chama, né? Não sabe que é uma técnica muito utilizada pelos artistas também. Vamos ver a próxima aqui. Observação. A observação é uma técnica, né, que você vai perceber a textura através da observação. Numa tela, né, os artistas fazem seus desenhos e, utilizando dessas diversas técnicas que a gente falou antes, a, a técnica do decalque, a técnica do cruzamento de linhas, você consegue fazer um desenho, pintá-lo e dar a impressão de que esse desenho, como esse coelho que nós estamos vendo aqui, como se ele estivesse em 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Você não é simplesmente um risco. Dá para perceber que é praticamente um coelho mesmo, de verdade, né? Aqui na folha, como se fosse uma fotografia, ou até mais profundo, né? Então, os artistas que trabalham com essa técnica, né, do desenho, da pintura, eles utilizando essa técnica da tridimensionalidade, da perspectiva, onde você percebe a profundidade do desenho, né, é uma chamada técnica da observação. Vamos ver aqui a próxima. Colagem, né, que foi a que a gente utilizou na última aula e também nós vamos utilizar hoje, porque é uma das técnicas mais compatíveis, né, com o momento que a gente está vivendo, onde você pode utilizar materiais diversos aí na sua casa. Então a colagem é uma técnica bastante rica, né? Como a gente já viu, pode utilizar diversos materiais. Nós vimos aí as texturas naturais e também as artificiais, que é o que nós vamos trabalhar hoje, certo? Então, utilizando cola e alguns materiais como folhas, no caso sementes. Hoje a gente pode utilizar tampinhas de garrafa, você pode utilizar diversos outros materiais que a gente vai mostrar mais adiante. A gravura. Como eu também já mostrei na última aula, a gravura ela é riscada ou numa pedra, ou numa parede, ou na madeira, ou na borracha, de qualquer uma superfície que você consiga fazer, né, essa gravura, riscando. Nesse caso aqui é uma gravura feita pelos homens das cavernas, né? Algo muito antigo, mas perfeito aqui, né? Você pode estar observando. Vamos ver a próxima. A próxima é a tecelagem, né? Que nós também muitas vezes fazemos em casa, né? As nossas mães, nossas irmãs, nossas tias, nossas vós, elas trabalham com tricô, com crochê, elas trabalham com bordado, né? E não sabem que estão fazendo ali uma técnica chamada tecelagem. Você deixa o tecido com volume, né, mais grosso, mostrando aí um desenho feito com essas técnicas de tricô, crochê, bordado, especialmente o bordado, o pessoal faz muito e deixa essas técnicas aí, essa técnica chamada tecelagem, que muita gente faz e não sabe, não conhece. Então é bom a gente conhecer para saber exatamente isso, né? Eu estou trabalhando, fazendo tal atividade artística e ela está direcionada a tal técnica, nesse caso aqui a técnica da tecelagem, né? Aí a gente viu aqui, pessoal, na última aula, o que podemos fazer com texturas naturais, certo? Que são as texturas vindas direto da natureza, né? Que nós utilizamos folhas, nós utilizamos flores das árvores, né? Cascas de árvores, sementes, né? Basicamente esses materiais. Por que nós utilizamos eles? Exatamente porque era mais fácil de você encontrar na sua casa, onde você mora. E saíram trabalhos belíssimos, né? Muito bons mesmo. O pessoal caprichou bastante, né? Alguns nem tanto, mas outros com certeza deixaram aí a sua obra de arte perfeita, né? Então estão todos de parabéns por ter feito a atividade. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje vocês vão fazer uma outra atividade, né? Utilizando aí as texturas artificiais, que são
Essas aqui, ó, você pode estar utilizando tampinhas de garrafa, você pode estar utilizando botões, né? Aqui foi feita essa bela obra de arte, os cabelos dessa mulher com botões, né? Ficou perfeito aqui, fiz até um colar com os botões. Nessa daqui foi feita uma paisagem utilizando só tampinhas de garrafa, veja só, as tampinhas verdes, né? Formando aqui a base, né? Onde seriam as plantas aqui, os caracóis, né? Formado aqui, acho que com papel enrolado, também dá para fazer, que são texturas artificiais. As tampinhas amarelas formando aqui os raios solares e as outras formando aqui as flores, as vermelhas com amarelas, né? Formando aqui as flores. Então, dá para fazer muita coisa utilizando tampinhas de garrafa. É só usar a criatividade. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo que foi utilizado algumas texturas artificiais também, que são, aqui no caso, macarrão, né, daquele enroscadinho para formar a flor do girassol. Aqui no meio foi utilizada a própria semente do girassol, né? Foi utilizada a própria semente. E aqui foi utilizado aqueles canudinhos de tomar suco, né? Verde, para fazer o caule da flor, né? Nesse daqui é uma bem mais simples, né? Que dá para fazer tranquilamente, utilizando aí palitos, né? Palitos de dente. Você vai cortando e formando qualquer desenho que você queira. Daqui a pouco eu vou mostrar um que eu fiz aqui só para vocês terem a noção. Feito com os palitinhos, para você ver que é fácil. Então essa atividade você vai fazer ela, você vai ter um tempo para fazer, não precisa fazer tão rapidamente, não precisa devolvê-la hoje. Você pode estar utilizando aí materiais e devolver depois. O importante é que você pesquise, que você olhe, que você busque uma maneira legal de fazer para ficar um trabalho artístico maravilhoso. Porque na disciplina de artes eu sempre gosto de estar fazendo essa junção, né? Da teoria, a gente estuda, a gente compreende o que é, e na prática, onde você vai pegar alguns materiais que você tem em casa, né? Geralmente eu gosto de trabalhar com isso, para que o aluno não tenha dificuldade de buscar em outro lugar, que em casa mesmo ele consiga. Veja só, nesse daqui, esse peixe, ele foi feito com pedacinhos de papéis coloridos. Então é só picotar o papel e ir colando em cima do desenho. Algo também muito fácil, ó, uns papéis de cores diferentes, né? Para você dar destaque ao peixe, dar destaque à água, dar destaque à paisagem ao redor. Nessa daqui você pode ver o mesmo peixe, né? Aqui ele utilizou papeizinhos azuis para formar gotinhas de água, formou papeizinhos vermelhos e amarelos para formar o peixe, né? Esses papéis mais cinzas aqui para formar a água. Enfim, cada um vai fazendo o trabalho que mais acha fácil de fazer e que também fica bonito, né? Nesse daqui ele utilizou simplesmente grãos de feijão para fazer esse desenho. Dois menininhos aqui fez o desenho do rostinho da carinha, né? Veja só. E contornou com arroz o cabelo e com o feijão ele contornou o corpo, certo? Então fez aqui um quadro, como se estivesse um cartaz, como se estivesse carregando cartaz, né? Direito a todos os direitos. Então fez aí uma propaganda bem legal, né? Muito importante. Utilizando sementes. Aí você diz, mas professor, o sementes não é natural? Pode utilizar? Pode, não tem problema, porque ela é uma coisa natural, mas quando você pega ela e usa para outro fim, porque o fim da semente aqui é plantar ou comer, né, no caso do feijão. Aí quando você usa para um fim artístico, ele passa a ser uma textura artificial, produzida pelo ser humano, certo? Mas dê preferência às artificiais de verdade, como o papel, como os botões, a tampinha, o palito, né, o macarrão. Você vai utilizar melhor esses materiais. Ó, aqui nesse peixe aqui, a pessoa que fez utilizou tecido, pedacinhos de tecidos coloridos, e você vai colando ou costurando, dependendo daqui, é feito em um tecido, é como se fosse um bordado. Depende aí da sua criatividade, da sua facilidade de fazer, do seu talento, né? Porque às vezes a gente coloca, não, faça disso, faça daquilo, mas às vezes o próprio aluno, a própria pessoa tem já tem uma facilidade de fazer determinados trabalhos e vai só mostrar aquilo que já sabe. E aí é onde a gente consegue descobrir vários talentos, né? Muito importante descobrir talentos através aqui dos trabalhos de arte. Aqui nesse outro peixe, a pessoa que fez utilizou aqueles restos que sobram do lápis, quando você faz a ponta na lapiseira, né?
Então os lápis coloridos aqui, verde, amarelo, azul, branco, né? Você vai pegando aquelas partezinhas e dá uma impressão que aquelas partes que saem do lápis são as escamas do peixe. Ficou muito belo o trabalho. Então dá para fazer também. Você usa uma lapiseira, vai tirando, fazendo a ponta dos lápis e utilizando aqueles restos, né, da madeira do lápis que fica, que ele tem essa pontinha colorida, né? E você vai e faz a sua obra de arte. Nesse último trabalho aqui, ele utilizou o papel crepom e fez aquelas bolinhas de papel. Você faz as bolinhas de papel, faz um desenho, né? E depois você vai colando, coloca as bolinhas verdes aqui na parte dos capim, né? Do mato. A árvore ele colocou com bolinhas vermelhas, rosas. E aqui em cima com bolinhas verdes, né? Então aí vai da criatividade de cada um. Só são alguns exemplos, né, que você pode fazer e você vai utilizar aí a sua criatividade, tá certo? Então vamos lá, façam a atividade, escrevam, respondam as questões e depois você vai produzir uma obra de arte, que eu tenho certeza que vai ficar maravilhosa. E vocês são todos artistas, eu conheço tudinho. Oitavo ano é top, valeu? Eu vou mostrar aqui o trabalho que eu fiz, certo? Bem simples, né? Com a textura artificial, só para vocês terem uma ideia, né? Além daqueles exemplos que eu coloquei ali, tem mais esse aqui, ó, feito com palito de dente, algo muito simples, né? Fiz aqui um esqueletozinho feito de palito de dente, mas dá para fazer qualquer coisa com palito de dente, com palito de picolé, mas você vai utilizar o que você tiver aí, certo? Você vai utilizar o que você tem aí na sua casa, palito de dente, tampa de garrafa, você vai utilizar botões, certo? Usar os materiais que você tem, simples, né? Fácil de fazer, como você pode observar aqui, ó. Isso aí aqui da frente, ó. Bem simplesinho de fazer. Mas aí você vai estar dando um exemplo, né, das texturas artificiais, tá certo? Então, caprichem aí, né? Fiz aqui a foto do seu Madruga, né? Foto do seu Madruga. Será que tem algum aluno aí que se identifica com esse desenho? Acho que melhor não, né? Pronto, beleza, pessoal. Tchau.